Você já imaginou que um país pode ser atingido a mais de 6.000 quilômetros de distância, em um ataque que expõe suas maiores fraquezas? Pois foi exatamente isso que a Ucrânia fez, mostrando ao mundo que nenhum lugar na Rússia está realmente seguro. A narrativa que o Kremlin tenta vender, de uma potência militar imbatível com munição e armas infinitas, é uma farsa. A verdade é que a Rússia só avançou na guerra contra a Ucrânia porque depende fortemente de seus aliados, especialmente da Coreia do Norte. E agora, uma das principais rotas que ligam esses dois países foi cortada, com um golpe que abalou profundamente o coração logístico russo. No dia 14 de novembro, uma explosão poderosa sacudiu a famosa ferrovia Transiberiana, perto da cidade de Sosnovka, na região de Chabarovsk, a mais de 4.000 milhas da Ucrânia. Isso é tão longe que nem os melhores drones ou mísseis de longo alcance ucranianos poderiam alcançar. Então, o que aconteceu? A resposta está em uma operação de sabotagem brilhante, coordenada pela principal agência de inteligência ucraniana, conhecida como RUR. O impacto foi devastador. Um trem de carga foi descarrilado, causando um enorme atraso e paralisando temporariamente o tráfego de mercadorias na ferrovia. Para muitos, um trem atrasado pode parecer um problema menor, mas para a Rússia, essa ferrovia é vital, especialmente porque muitos desses trens transportam armas cruciais vindas da Coreia do Norte, que abastecem o esforço de guerra de Putin. A RUR explicou que o ataque bloqueou uma artéria essencial para o transporte de armas e munições, revelando a completa incapacidade do Kremlin de proteger até mesmo suas infraestruturas mais críticas. Em outras palavras, a Ucrânia está dizendo a Putin que ele não tem controle nem sobre suas próprias linhas de suprimento. E essa humilhação não para por aí. Vídeos divulgados mostram explosivos fixados nos trilhos, evidenciando que os agentes ucranianos simplesmente encontraram um ponto vulnerável e agiram com precisão cirúrgica. Agora a Rússia enfrenta não só o problema do trem descarrilado, mas também a dura realidade de que a Ucrânia tem espiões e sabotadores muito mais profundos dentro do território russo do que o Kremlin jamais imaginou. E essa foi só a primeira investida. Apenas 2 dias depois, um grupo partidário pró-Ucrânia chamado Artesh incendiou um equipamento de controle ferroviário na região de Melitopol, a apenas 50 quilômetros da linha de frente. Essa sequência de ataques mostra que a Ucrânia está determinada a desmantelar toda a rede logística russa, golpeando seus trens militares e linhas de suprimento repetidamente. Desde outubro, explosões em outras regiões russas já haviam causado danos significativos, deixando claro que essa não é uma ação isolada, mas uma estratégia calculada para enfraquecer o poder bélico de Putin. A ferrovia Transiberiana, com seus impressionantes 9.288 quilômetros, é a espinha dorsal da logística russa, conectando a Sibéria ao restante do país. Desde 1916, ela transporta milhões de toneladas de carga, incluindo metais, petróleo e agora, armas para a guerra. A importância dessa ferrovia é tamanha que em 2013, o governo russo investiu bilhões para sua modernização, esperando aumentar sua capacidade para mais de 200 milhões de toneladas anuais até 2025. Mas a guerra na Ucrânia desviou recursos e atenção, e agora, com esses ataques, a ferrovia está longe de ser um símbolo de força, tornou-se um alvo vulnerável que pode custar milhões à Rússia. O que a Ucrânia acaba de fazer não é apenas um golpe logístico, é uma mensagem clara: a Rússia não é invencível. A guerra está sendo travada não só nas linhas de frente, mas também nas sombras, onde sabotadores ucranianos desestabilizam o que Putin mais precisa para continuar seu conflito. E essa batalha silenciosa está apenas começando. Até onde a Ucrânia vai chegar para derrubar o gigante russo? A resposta pode estar nos próximos capítulos dessa guerra invisível, onde cada trilho sabotado é um passo a mais rumo à vitória. Você pode pensar que um trem atrasado não faz tanta diferença. Talvez para quem espera alguns minutos a mais por um trem de passageiros, isso seja apenas um incômodo. Mas e quando o trem atrasado carrega armas que sustentam uma guerra? É exatamente isso que está acontecendo na Rússia, onde os trens de carga que cruzam a imensa ferrovia transiberiana são vitais para o esforço bélico de Vladimir Putin contra a Ucrânia. E muitos desses trens transportam armas vindas da Coreia do Norte. No dia 13 de novembro, uma explosão poderosa abalou a região de Sosnovka, no território de Chabarovsk, bloqueando o tráfego de mercadorias na ferrovia Transiberiana. Essa ferrovia é uma artéria crucial para a Rússia, usada para transportar armas e munições, especialmente as fornecidas pela Coreia do Norte, segundo revelou a inteligência ucraniana conhecida como RUR. O mais chocante é que essa ação expôs a completa incapacidade da Rússia de proteger sua infraestrutura mais estratégica.
O serviço secreto do Kremlin falhou em garantir a segurança até mesmo das instalações mais críticas para o regime. Em outras palavras, a Ucrânia está dizendo a Putin que ataques como esse não deveriam ser possíveis. Afinal, a Rússia é uma potência militar, deveria ter tudo sob controle para defender essa rota vital. Mas não tem. E a Ucrânia acabou de mostrar isso para o mundo. Pouco se sabe sobre os detalhes da operação, além do fato de que ela aconteceu e que há imagens da preparação. Um vídeo divulgado pela Euromiden Press mostra a imensidão da ferrovia transiberiana e revela que a Ucrânia monitorava essa rota há algum tempo. Também aparecem cenas rápidas de explosivos fixados nos trilhos, explicando como os agentes da RUR conseguiram realizar o ataque. Tudo o que precisaram foi encontrar um trecho desprotegido da ferrovia e agir. Agora a Rússia enfrenta não só o problema de um trem descarrilado, mas também a dura realidade de que a Ucrânia tem agentes infiltrados muito mais profundamente em seu território do que Putin e seus aliados jamais imaginaram. E a Ucrânia não vai deixar que eles esqueçam disso. A guerra logística está longe de acabar. É só o começo de uma série de golpes que prometem desestabilizar toda a rede de suprimentos russa. Você consegue imaginar o impacto disso para o futuro do conflito? A batalha não está só nas linhas de frente, mas também nos trilhos que cruzam milhares de quilômetros pelo coração da Rússia. Nos últimos ataques, um incêndio devastou um trem de carga, que segundo a mídia United 24, transportava material militar. A Rússia tentou minimizar, alegando falhas técnicas, mas a verdade era clara. Mais uma vez, a ferrovia russa havia sido alvo de sabotagem ucraniana. Entre esse ataque e o golpe na ferrovia transiberiana, os grupos partidários ucranianos não deram trégua. Imagine a frustração de Putin, sentindo-se traído por inimigos que operam dentro do próprio território russo e nas áreas ocupadas. Uma série de ataques coordenados derrubou locomotivas valiosas, enfraquecendo a máquina de guerra do Kremlin. Mas o que aconteceu na Transiberiana não foi um evento isolado, nem o ápice de uma sequência de ataques. É parte de um padrão crescente, uma estratégia que se revela a cada semana. Operativos ucranianos, incluindo a inteligência militar conhecida como RUR, têm mirado repetidamente nas ferrovias russas. Cada trem ou trecho destruído representa um golpe direto na capacidade da Rússia de transportar armas e suprimentos para a linha de frente. A ofensiva contra a Transiberiana é talvez a mais impactante, principalmente por sua ligação com armas vindas da Coreia do Norte, um detalhe que vamos explorar em breve. Antes disso, é importante entender o que exatamente foi atingido. A ferrovia transiberiana é uma obra-prima da engenharia russa, um símbolo do poder e da logística do país. Com seus impressionantes 9.288 quilômetros, é a maior linha ferroviária do mundo, conectando a Sibéria ao coração da Rússia continental, desde o Império Russo até a União Soviética. Essa ferrovia foi vital para transportar milhões de toneladas de carga, tanto civil quanto militar, sustentando a guerra que Putin insiste em travar na Ucrânia. A importância dessa artéria logística é tão grande que pode ser comparada à horta do país. Quando essa linha para, quase nada funciona no sistema de transporte de longa distância da Rússia. Em operação desde 1916, a Transiberiana é a espinha dorsal que mantém o fluxo de recursos essenciais para o esforço bélico russo. E agora, com a sabotagem ucraniana, essa espinha está sendo quebrada, expondo uma vulnerabilidade que o Kremlin jamais imaginou. Você consegue imaginar o impacto de um ataque tão profundo, tão longe da linha de frente? Como a Rússia vai reagir ao fato de que seus inimigos estão dentro de casa, desafiando sua suposta invencibilidade? A guerra logística está longe de acabar, e o próximo capítulo pode ser ainda mais devastador. Será que Putin conseguirá proteger essa artéria vital, ou a sabotagem ucraniana vai continuar a corroer o coração da máquina de guerra russa? Até agora, vimos que a ferrovia transiberiana é a verdadeira artéria vital da Rússia, conectando regiões distantes e sustentando toda a logística do país. Quando essa linha para, quase tudo para junto. Desde 1916, ela é símbolo do poder russo, transportando cargas essenciais para a economia e agora para a guerra. Mas o que torna essa ferrovia tão crucial? E por que um ataque a ela pode ser um golpe fatal para os planos de Vladimir Putin? Em 2013, a Transiberiana já movimentava impressionantes 120 milhões de toneladas de carga por ano. Imagine o valor disso em dinheiro, bilhões de dólares em mercadorias que mantêm a economia russa pulsando. Entre esses itens estão metais ferrosos, petróleo e seus derivados, minério de ferro, e desde o início da invasão da Ucrânia, armas. Sim, armas que chegam até as linhas de frente do conflito. A importância dessa ferrovia é tamanha que naquele mesmo ano, o governo russo anunciou um investimento de 13,6 bilhões de dólares do Fundo Nacional de Bem-Estar para modernizar a linha.
O objetivo? Transformar a Transiberiana na principal rota ferroviária entre a Europa e a Ásia-Pacífico, impulsionando o desenvolvimento da Sibéria e do Extremo Oriente. Putin não estava exagerando. Essa ferrovia sempre foi o coração pulsante da Rússia. Desde então, a modernização segue em andamento. Pesquisas de especialistas como Maria Kaziva e Ekaterina Bondarchuk, apresentadas em 2020, indicavam que até 2025 a ferrovia poderia transportar mais de 200 milhões de toneladas por ano. Mas será que a guerra na Ucrânia não desviou o foco e os recursos desse projeto gigantesco? Isso ainda é uma incógnita. O que sabemos com certeza é que o ataque ucraniano a um trecho da Transiberiana é um pesadelo para Putin. Imagine o som estridente dos vagões descarrilando, o cheiro de fumaça e metal queimado no ar, o caos que se instala quando uma linha tão vital é interrompida. Só o atraso causado já pode custar milhões de dólares à Rússia. E isso se os trens estivessem carregando apenas mercadorias comuns. Mas não era isso que aquele trem transportava. A inteligência ucraniana revelou que o objetivo principal do ataque foi interromper o fluxo de armas vindas da Coreia do Norte, um dos aliados mais importantes da Rússia na guerra. Essa conexão secreta que Putin tenta esconder, agora está exposta e vulnerável. Será que a Rússia conseguirá proteger essa artéria vital? Ou a Ucrânia continuará a cortar suas veias logísticas, enfraquecendo o gigante russo por dentro? A guerra está longe de acabar, e essa ferrovia pode ser o campo de batalha decisivo que ninguém esperava. Você já imaginou que a Rússia, mesmo com toda sua fama de potência militar imbatível, depende de aliados para manter sua guerra contra a Ucrânia? Pois é, essa é a verdade que o Kremlin tenta esconder a todo custo. A narrativa oficial diz que a Rússia tem um arsenal infinito de mísseis e artilharia para esmagar qualquer um que se opõe a ela. Mas a realidade é outra, e chocante. Nos últimos anos, a Rússia tem contado com a ajuda crucial da Coreia do Norte, que fornece armas e munições essenciais para o conflito. Essa aliança militar foi formalizada há pouco mais de um ano, com um pacto de defesa mútua que obriga os dois países a se ajudarem caso sejam atacados em seus territórios. É como uma versão sombria da OTAN, criada para justificar a intervenção norte-coreana se a Ucrânia ousar atacar solo russo. Em junho, essa parceria ganhou força. Pouco depois, a Ucrânia lançou uma contraofensiva na região russa de Kursk, e Putin usou isso como pretexto para pedir à Coreia do Norte o envio de cerca de 10 mil soldados para expulsar as forças ucranianas. Mas a cooperação entre Rússia e Coreia do Norte não começou aí. Desde o início da invasão, e especialmente quando ficou claro que a guerra não seria fácil, Pyongyang já vinha abastecendo Moscou com armamentos. Um relatório revelado em abril de 2025 pelo jornal The Guardian expôs essa ligação perigosa. Segundo a investigação, um míssil norte-coreano matou 12 pessoas na Ucrânia, confirmando a participação direta da Coreia do Norte no conflito. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não hesitou em denunciar. Se confirmado que o míssil foi fabricado na Coreia do Norte, isso prova a natureza criminosa da aliança entre Moscou e Pyongyang. Mas não para por aí. A Coreia do Norte forneceu pelo menos 148 mísseis balísticos dos modelos KN-23 e KN-24 para a Rússia, armas que têm sido usadas para bombardear cidades ucranianas. Essa ajuda militar tem sido vital para que a Rússia continue a guerra, mesmo diante das dificuldades crescentes. Agora, imagine o impacto de uma sabotagem ucraniana que atingiu uma das artérias logísticas mais importantes da Rússia, a ferrovia Transiberiana. Essa linha, que atravessa milhares de quilômetros, é a espinha dorsal do transporte de armas e suprimentos, incluindo os carregamentos vindos da Coreia do Norte. Quando a Ucrânia conseguiu explodir um trecho da ferrovia, causando o descarrilamento de um trem de carga, o golpe foi direto no coração da logística russa. Esse ataque não foi um acidente ou um simples atraso. Foi uma operação meticulosa planejada pela inteligência ucraniana, que expôs a vulnerabilidade russa. A ferrovia ficou paralisada, causando um efeito dominó que atrasou o transporte de armas e munições essenciais para a guerra. Putin, que se vangloriava da invulnerabilidade de sua infraestrutura, viu sua imagem desmoronar diante do mundo. E o pior para a Rússia. Esse foi apenas o começo. Poucos dias depois, outro grupo ucraniano incendiou equipamentos ferroviários em uma região ocupada, mostrando que a Ucrânia tem agentes infiltrados em território russo, prontos para atacar a qualquer momento. A mensagem é clara: não existe lugar seguro para a Rússia. Essa série de ataques revela uma estratégia ucraniana que visa desmantelar toda a rede logística russa, minando sua capacidade de manter a guerra. Cada trem parado, cada linha sabotada, é um passo a mais para enfraquecer o exército de Putin.
A ferrovia transiberiana, símbolo do poder russo, que transporta milhões de toneladas de carga por ano, incluindo petróleo, minério e armas, está agora sob ameaça constante. A Rússia investiu bilhões para modernizá-la, mas a guerra desviou recursos e expôs fragilidades que a Ucrânia não hesita em explorar. No fim das contas, a sabotagem ucraniana não é apenas um ataque físico, mas um golpe psicológico. É um lembrete cruel para Putin de que sua suposta invencibilidade é uma ilusão. A guerra está longe de ser um passeio, e a Rússia está pagando caro por isso. Você consegue imaginar o que vem a seguir? Se a Ucrânia continuar a cortar essas linhas vitais, quanto tempo levará para que o exército russo fique completamente isolado? E o que isso significa para o futuro desse conflito que já dura quase 4 anos? A resposta pode mudar tudo o que você pensa sobre essa guerra. Você já imaginou que a guerra entre Rússia e Ucrânia depende de uma aliança secreta e criminosa com a Coreia do Norte? Pois é, essa conexão obscura é muito mais profunda do que se pensa. A Coreia do Norte forneceu à Rússia, até o início de 2025, pelo menos 148 mísseis balísticos dos modelos KN-23 e KN-24. E isso é só a ponta do iceberg. Além dos mísseis, milhões de projéteis de artilharia foram enviados. Conforme uma investigação conjunta que rastreou 64 remessas entre os dois países ao longo de 20 meses, um total de 16 mil contêineres, todos carregados com munição para a guerra na Ucrânia. Você consegue imaginar? Cerca de metade, ou até 70%, dos projéteis usados pela Rússia no conflito vem diretamente da Coreia do Norte. Existem unidades inteiras do exército russo que dependem exclusivamente dessa munição estrangeira. Um ex-coordenador de um painel da ONU que supervisionava as sanções contra a Coreia do Norte revelou ao Guardian que o apoio de Kim Jong é absolutamente crucial para que Putin mantenha sua ofensiva. Sem essa ajuda, a guerra da Rússia na Ucrânia simplesmente não seria possível. Agora pense no que isso significa para a Ucrânia. Se a Rússia depende tanto da Coreia do Norte para manter seu arsenal, destruir as rotas de transporte dessas armas é uma prioridade máxima. E é exatamente isso que a Ucrânia está fazendo. A linha ferroviária transiberiana, que corta a Rússia de ponta a ponta, é a artéria vital por onde passam esses carregamentos. Interromper essa rota é como cortar o coração logístico do exército russo. Putin sabe disso. Em 29 de outubro, a mídia United 24 revelou que a Rússia está construindo uma ponte rodoviária sobre o rio Tumen, ligando diretamente a Coreia do Norte à Rússia. Essa será a primeira ligação automotiva entre os dois países, capaz de processar até 300 veículos por dia, a maioria caminhões de carga. Isso significa que a Rússia está tentando criar uma rota ainda mais eficiente para receber armas norte-coreanas, contornando sanções e bloqueios. Mas aqui está a reviravolta. Mesmo com essa nova rota, a Ucrânia já mostrou que pode atingir alvos a mais de 6.600 quilômetros de distância, sabotando a Transiberiana e paralisando o transporte de armas. Isso expõe uma vulnerabilidade que Putin jamais imaginou. Seus inimigos estão dentro do próprio território russo, prontos para atacar onde menos se espera. Será que essa aliança entre Rússia e Coreia do Norte vai resistir a esses ataques? Ou será que a guerra está prestes a entrar em uma nova fase, onde a logística russa será destruída de dentro para fora? A resposta pode mudar tudo o que você pensa sobre esse conflito. Você já imaginou que a Rússia, aquela potência militar temida, depende desesperadamente de um aliado improvável para manter sua guerra contra a Ucrânia? Pois é, a verdade chocante é que Putin precisa mais da Coreia do Norte do que o contrário. E agora, com a Ucrânia atacando a ferrovia transiberiana, essa dependência ficou ainda mais exposta. Como isso aconteceu? E o que isso significa para o futuro do conflito? Prepare-se para uma história de sabotagem, traição e uma guerra que se desenrola muito além das linhas de frente. Até pouco tempo atrás, a relação entre Rússia e Coreia do Norte parecia um jogo de poder equilibrado. A ponte rodoviária que liga os dois países, capaz de processar até 300 veículos por dia, sendo 2/3 deles caminhões de carga, é uma rota vital para o transporte de armas e suprimentos. E há planos para ampliar essa capacidade para até 800 veículos diários, o que permitiria que toneladas de equipamentos militares norte-coreanos entrassem diretamente na Rússia sem passar por países terceiros. Para Putin, isso é uma jogada estratégica brilhante, especialmente agora que a Ucrânia mostrou que pode atingir a ferrovia transiberiana, a espinha dorsal logística russa. Mas essa ponte e essa rota não são apenas infraestrutura. Elas simbolizam uma mudança profunda no equilíbrio de poder entre os dois países. Antes da guerra na Ucrânia, a Rússia era vista como a grande aliada da Coreia do Norte, um parceiro que oferecia proteção e influência. Desde a administração soviética pós-Segunda Guerra Mundial, essa relação se manteve sólida.
com a Coreia do Norte servindo como um aliado estratégico para conter a influência dos Estados Unidos na Ásia Oriental. A Coreia do Norte era uma espécie de proxy para a Rússia, um país que Putin usava para seus próprios interesses, enquanto mantinha o controle da parceria. Mas tudo mudou com a invasão da Ucrânia. A posição de Putin enfraqueceu drasticamente, e agora é a Coreia do Norte que detém a maior parte das cartas nesse relacionamento. O analista Oleg Ignatov, especialista em Rússia, explicou que a Coreia do Norte se tornou o aliado mais importante da Rússia, superando até mesmo o Irã e a China. Eles fornecem munição e armas pesadas, além de soldados profissionais e disciplinados que, apesar de inicialmente não estarem preparados para a guerra moderna com drones e táticas avançadas, se adaptaram rapidamente. Essa dependência russa da Coreia do Norte é uma fraqueza que a Ucrânia está explorando com maestria. Ao sabotar a ferrovia transiberiana, a Ucrânia não apenas interrompeu o fluxo de armas, mas também enviou uma mensagem clara: nenhum lugar na Rússia está seguro. A ferrovia, que se estende por mais de 9.000 quilômetros, é a artéria vital que conecta a Sibéria ao restante do país, transportando milhões de toneladas de carga, incluindo armamentos essenciais para a guerra. Derrubar um trem nessa rota é como cortar o coração logístico do Kremlin. E o que vem a seguir? A Ucrânia já mostrou que não vai parar por aí. Com grupos partidários e agentes de inteligência operando profundamente dentro do território russo, ataques como esse podem se repetir, desestabilizando ainda mais a máquina de guerra de Putin. A guerra não é apenas no campo de batalha, mas também nas sombras, nas linhas de trem, nas estradas e nos bastidores da geopolítica. Você consegue imaginar o impacto disso para Putin? Aquele que se dizia invencível, agora vulnerável, dependendo de um aliado que antes parecia submisso, mas que hoje dita as regras do jogo. A guerra está longe de acabar, e a cada sabotagem, a Rússia sente o peso de sua própria fragilidade. Até onde isso pode chegar? Será que a dependência da Coreia do Norte pode ser o calcanhar de Aquiles do Kremlin? A resposta está nas próximas jogadas dessa guerra silenciosa, onde cada trem descarrilado é um golpe direto no coração do poder russo. Você já imaginou que a guerra entre Rússia e Ucrânia pode estar sendo sustentada por um aliado inesperado? E se eu te dissesse que a chave para o conflito está a milhares de quilômetros de distância, em um país que poucos imaginam? A Rússia quer que o mundo acredite que é uma potência militar imbatível, com um arsenal infinito de mísseis e artilharia para esmagar qualquer inimigo. Mas a verdade é outra, e essa verdade pode mudar tudo. Até agora, a Rússia só avançou porque depende de seus aliados, e um dos mais importantes é a Coreia do Norte. Agora, imagine o impacto de uma sabotagem que cortou uma das principais rotas que ligam esses dois países. A Ucrânia mostrou que pode atingir o coração da Rússia, a mais de 6.600 quilômetros de distância, com um ataque que abalou a famosa ferrovia transiberiana. Um estrondo poderoso perto da cidade de Sosnovka, na região de Chabarovsk, paralisou o transporte de cargas essenciais, incluindo armas vindas da Coreia do Norte. Mas como a Ucrânia conseguiu isso? Não foi com drones ou mísseis de longo alcance, eles simplesmente encontraram um ponto vulnerável, um trecho desprotegido da ferrovia, e colocaram explosivos. O resultado? Um trem de carga descarrilado, um bloqueio temporário que atrasou o transporte de armas cruciais para o esforço de guerra russo. A mensagem foi clara: nem mesmo o território russo está seguro. Agora imagine o cheiro da fumaça, o som estridente dos trilhos se partindo, o silêncio tenso que se seguiu. Esse ataque não foi um acidente, foi uma operação de sabotagem brilhante, coordenada pela inteligência ucraniana. E não parou por aí. Apenas 2 dias depois, um grupo partidário pró-Ucrânia incendiou um equipamento vital em uma ferrovia na região ocupada, a apenas 50 quilômetros da linha de frente. A guerra logística está acontecendo dentro do próprio território russo e das áreas controladas por Moscou. Mas por que isso é tão importante? Porque a ferrovia transiberiana é a espinha dorsal da Rússia. Com mais de 9.200 quilômetros, ela conecta a Sibéria ao resto do país, transportando milhões de toneladas de carga, incluindo armas e suprimentos militares. É a artéria vital que mantém a máquina de guerra russa funcionando. E a Ucrânia está cortando essa artéria, causando atrasos que podem custar milhões de dólares e, mais importante, enfraquecer o poder de fogo russo. Agora, vamos voltar um pouco no tempo. Imagine o som dos trens passando, o cheiro do óleo diesel no ar frio da Sibéria, a sensação de que tudo está funcionando perfeitamente. Mas por trás dessa imagem, a Rússia enfrenta um problema grave, a dependência das armas da Coreia do Norte. E essa parceria está desmoronando. Por quê? Primeiro, porque a Rússia deve bilhões à Coreia do Norte por armas que nunca pagou integralmente. Segundo, porque as reservas norte-coreanas estão quase esgotadas.
Em setembro não houve entregas e em outubro apenas algumas poucas. A Coreia do Norte está ficando sem munição de calibre soviético, e metade das que chegam são tão ruins que nem podem ser usadas. Isso significa que a fonte de apoio que Putin tanto depende está secando rapidamente. Se a Ucrânia continuar a atacar essas rotas e a sabotar o fluxo de armas, o que acontecerá com a guerra? Será que a Rússia conseguirá manter seu poder de fogo? Ou será que veremos uma reviravolta inesperada, com Putin ficando cada vez mais isolado e vulnerável? Essa é a verdadeira batalha que está acontecendo agora, não apenas no campo de batalha, mas nas linhas de suprimento, nas ferrovias e nos bastidores da guerra. A Ucrânia não está apenas resistindo, está atacando o coração da logística russa, e isso pode mudar o rumo do conflito para sempre. Você está preparado para descobrir o que vem a seguir? Até agora, vimos que as reservas de munição soviética utilizável da Coreia do Norte estão quase esgotadas. Além disso, cerca de metade dessas munições nem chegam a ser usadas na Ucrânia, pois são tão instáveis que acabam rejeitadas. Isso revela uma parceria militar que está claramente por um fio. A Coreia do Norte se sacrificou muito para manter a guerra da Rússia em andamento. Agora, com a Ucrânia destruindo ferrovias e trens que transportam essas munições escassas por todo o território russo, Pyongyang deve estar se perguntando: por quanto tempo ainda poderá sustentar esse esforço? A Rússia não está pagando o que deveria, perde ou rejeita munições, e a Coreia do Norte, pela primeira vez, tem mais poder de barganha sobre Putin do que nunca. Mas isso não significa que a aliança entre Rússia e Coreia do Norte vai ruir de imediato. No entanto, quanto mais pressão a Ucrânia exercer sobre essa relação, maior a chance de Pyongyang exigir condições muito mais duras do que as que Putin desfruta hoje. E se isso acontecer, o presidente russo não vai apenas lamentar a perda de um trem cheio de armas norte-coreanas. Ele poderá ser forçado a gastar bilhões a mais para conseguir essas armas. Putin simplesmente não pode arcar com esse custo, especialmente porque a guerra que ele iniciou está drenando as finanças da Rússia. A máquina de guerra que ele criou está sangrando o país até a última gota, enquanto a economia despenca em queda livre. Agora, imagine o impacto disso. A Ucrânia não está apenas atacando trens ou ferrovias, está minando a própria espinha dorsal do esforço bélico russo. Será que Putin conseguirá manter essa aliança instável? Ou será que a pressão crescente vai desmoronar tudo, deixando a Rússia vulnerável como nunca antes? O que está em jogo aqui é muito maior do que uma simples linha férrea. É a sobrevivência da estratégia militar russa. E a Ucrânia, com suas ações ousadas, está mostrando que pode atingir o coração do inimigo, onde ele menos espera. Prepare-se, porque essa guerra está longe de acabar. E as próximas jogadas podem mudar tudo. Você está pronto para descobrir o que vem a seguir? Imagine a Rússia preparando uma narrativa de invencibilidade, uma máquina de guerra inabalável com armas infinitas contra a Ucrânia. Mas isso é mentira pura. A verdade choca. A durabilidade russa vem de aliados como a Coreia do Norte. Agora, um golpe ousado acaba de arrancar uma veia vital, uma explosão devastadora na famosa ferrovia transiberiana, a apenas 6.600 quilômetros da Ucrânia, mostrando que nenhum lugar está seguro. Será que Putin consegue salvar sua rede logística antes que tudo desmorone? 348 caracteres. A Ucrânia não deixa a vitória de lado. Após a explosão em Sosnovka, no Krai de Chabarovsk em 14 de novembro, as imagens revelam explosivos grudados nos trilhos, o cheiro acre de pólvora no ar gelado, o impacto ensurdecedor ecoando pela vastidão siberiana. Os operadores da RUR só precisaram de uma linha desguarnecida para derrubar um trem de carga, causando atrasos massivos, talvez milhões em perdas para cargas comerciais. Mas esse trem carregava mais, armas da Coreia do Norte, essenciais para o esforço de guerra de Putin. A mensagem da RUR no Telegram humilha Kremlin. Seus serviços especiais falham em proteger infraestrutura crítica. Será que a Rússia, autoproclamada potência militar, nem consegue guardar suas artérias vitais? Imagine o pânico silencioso nos gabinetes de Putin, sabendo que agentes ucranianos chegam mais fundo do que jamais imaginado. E o aviso final? O trabalho continua, prometendo ataques repetidos até o colapso total da rede logística russa. O que acontece se essa profecia se cumprir, lançando a próxima bomba-relógio? Dentro de 2 dias, em 16 de novembro. Como reportou Kiev Independent, o grupo partidário pró-ucraniano ATES seguiu o ataque com um fogo devastador em um gabinete de relés na linha ferroviária no distrito de Melitopol, a apenas 50 quilômetros das linhas de frente. O ar fedia queimado, a eletricidade crepitando no esforço de sabotagem, os trens militares parados repentinamente, um engarrafamento caótico impedindo o avanço. Esta é a história de 2 golpes.
Do profundo território russo ao ocupado na Ucrânia, a advertência da RUR virou realidade em menos de 48 horas. Nenhum lugar está seguro dos sabotadores ucranianos. A ATES conseguiu o mesmo que os operadores da Transiberiana, bloqueando frotas militares. Embora pareça o início de uma operação, a Ucrânia vem mirando nos trilhos russos há meses. Em 21 de outubro, uma explosão no Oblast de Leningrado danificou trilhos, incendiou um trem de carga militar transformando metais derretidos em ruína fumegante, a fumaça densa sufocando o vento. A Rússia alegou falhas técnicas, mas era claro, sabotagem ucraniana. Entre esse ataque e o da Transiberiana, partisans desferiram mais, sabotando locomotivas valiosas em toda a Rússia e territórios ocupados, fazendo Putin sentir uma traição interna dolorosa. Cobrimos como esses golpes paralisam a máquina de guerra do Kremlin em outro vídeo. O ataque à Transiberiana não é isolado, é padrão com partisans e RUR atingindo trilhos cruciais repetidamente, destruindo vias logísticas, especialmente para armas nas linhas de frente. Como líder de uma nação tão vasta, Putin aguenta ver sua aorta rachar. A ansiedade cresce. O próximo alvo poderia incendiar a guerra inteira. A ferrovia Transiberiana, monumento da engenharia russa, se estende por 9.288 quilômetros, conectando Sibéria ao continente, transportando milhões de toneladas anualmente, de metais a petróleo, agora a armas. Iniciada em 1916, movimentou cargas por impérios com modernizações custando 13,6 bilhões de dólares do Fundo de Bem-Estar russo, visando 200 milhões de toneladas por ano até 2025. Mas a guerra desviou foco e agora com cargas de armas norte-coreanas paralisadas, os atrasos custam milhões. O Kremlin sabe, sem essa artéria, tudo para. Pense no trenó ecoando pela neve, cargas valiosas empacadas, o suor frio da burocracia russa sabendo que a Ucrânia expôs sua vulnerabilidade fatal. E se mais ataques vierem, ameaçando desmontar a rede inteira? A tensão sobe, com Putin enfrentando o abismo de uma derrota logística iminente. O que você faria se sua fortaleza virasse cinza sob o nascimento de um novo amanhecer de ataques implacáveis? Será que a guerra de Putin acaba aqui, com um clique no trilho errado? Você sabia que a Rússia quer vender a ilusão de que resiste sozinha a 4 anos de guerra com a Ucrânia, como um gigante militar invencível? Mas a verdade é um golpe duríssimo. Agora, nenhum lugar na Rússia está seguro. A Ucrânia acaba de provar isso com um ataque devastador a 6.600 quilômetros de distância, cortando uma artéria vital que liga a Rússia à Coreia do Norte. Imagine explosões trovejantes sacudindo trilhos no gelo siberiano, o cheiro acre de pólvora se espalhando pelo vento gelado, e o Kremlin exposto como fraco e incapaz. Como Putin vai reagir quando sua rede logística desmorona por completo? No início desta jornada de resistência, a Ucrânia mostrou ao mundo que nem mesmo o vasto território russo está imune. Com uma explosão potente no dia 14 de novembro, perto de Sosnovka, no Krai de Chabarovsk, a mais de 4.000 milhas da Ucrânia, eles derrubaram um trem de carga na lendária ferrovia Transiberiana. Mas como drones ou mísseis ucranianos alcançariam tão longe? Era uma operação brilhante de sabotagem da Diretoria Principal de Inteligência da Ucrânia, ou RUR. O estrondo ecoou como um aviso, o solo tremendo sob os pés dos operativos e agora, meios de comunicação próximos à Ucrânia relatam que o trajeto ficou parado, criando um caos logístico que impede cargas de chegarem a tempo. Sinta o ar gelado carregado de tensão, a fumaça pesada subindo enquanto vagões tombam, bloqueando o fluxo vital para a guerra de Putin. Por que isso importa além de um atraso irritante? Esses trens carregam armas da Coreia do Norte, essenciais para o exército russo. Seria possível que a Rússia, com sua imagem de potência, não consiga proteger uma rota tão crucial? O grito silencioso dos trilhos partidos humilha o Kremlin. Como eles se sentem impotentes ante olhos inimigos em solo próprio. Agora, imagine os operadores ucranianos colando explosivos nos trilhos desguardados, o clique metálico e o silêncio antecipado antes do boom. A Rússia enfrenta não só um trem descarrilado, mas a realidade nua de que agentes ucranianos estão mais profundos em seu território do que jamais imaginavam. A Ucrânia não deixará esquecer isso. Qual é a próxima artéria que se romperá sob pressão inimiga? E se isso for apenas o começo de um colapso que expõe o blefe de Putin como um gigante frágil? Continuando do ataque que revelou a vulnerabilidade russa, a RUR anunciou no Telegram no dia 13 de novembro. Uma explosão em Sosnovka bloqueou mercadorias na ferrovia Transiberiana, chave para suprir armas e munições, incluindo da Coreia do Norte. Ao mesmo tempo, criticaram os serviços secretos russos por falhar na defesa, um tapa na cara do Kremlin, mostrando como deveriam impedir tais golpes se fossem realmente fortes.
O estouro foi tão intenso que parou completamente o tráfego de carga temporariamente, mas o dano simbólico reverbera mais. Visualize as chamas lambendo vagões sob a noite siberiana, o clamor metálico de trens parados como prisioneiros, e o sabor amargo do fracasso aspirado pelo vento ártico. Nem a Ucrânia deveria fazer isso contra um gigante militar. A reação da RUR foi um alerta. O trabalho para desmantelar a logística inimiga prossegue. Não era ameaça vazia, pois 2 dias depois, em 16 de novembro, como relatou que o Independente, o grupo partidário pró-ucraniano ATES incendiou um gabinete de relés em uma ferrovia na região de Melitopol, a apenas 50 quilômetros ou 31 milhas da frente. Este é o conto de 2 ataques, um distante no coração russo, outro nas terras ocupadas, transformando aviso em realidade em dias. O senso de nenhum lugar estar seguro é palpável, o cheiro de queimado alertando sobre um jogo de gato e rato. ATES parou trens militares assim como os da Transiberiana, a piada cruel sobre a defesa russa caindo por terra. Parecia operação nova, mas a Ucrânia mira ferrovias russas há meses. Em 21 de outubro, explosão no Leningrado danificou trilhos e incendiou um trem de carga militar, que a Rússia disfarçou como falha técnica. Entre isso e o golpe na Transiberiana, grupos sabotaram locomotivas valiosas, pondo Putin numa sensação de traição de dentro. Cobrimos como isso paralisa a máquina de guerra. Imagine a raiva fervendo, a humilhação de estar vulnerável no próprio quintal. Esses ataques são um padrão crescente, estratégia clara que esmaga rotas para equipamentos à frente. O da Transiberiana é o maior por ligar a Coreia do Norte, mas cada um desgasta com retornos em milhões de dólares ou perdidas. Quem diria que uma nação invadida vira caçadora implacável? Você acha que Putin pode costurar essas feridas antes de outra surpresa? No rastro desses ataques repetidos, a ferrovia Transiberiana surge como maravilha e símbolo. Desde 1916, ela cruza 9.288 quilômetros ou 5.771 milhas, a maior linha do mundo, conectando Sibéria à Rússia europeia. Você sente as vibrações constantes dos rails sob cargas de milhões de toneladas, o odor de óleo lubrificante e metal aquecido pelo sol inebriante de vastidões. A Moscovo Times destacou em 2013 sua capacidade para 120 milhões de toneladas anuais de frete, com ferro, óleo e minerais valendo bilhões. Desde a invasão ela leva armas, vencendo para o Kremlin em 1,3 trilhão de rublos, equivalente a 13,6 bilhões de dólares, para a modernização até 2025, visando 200 milhões de toneladas. Era hábil criar ligações Eurásia-Ásia-Pacífico, mas a guerra desviou o foco, e agora, o golpe ucraniano agrava tudo. Imagine o Kremlin furioso, o aviso da RUR ecoando como trovão, prometendo mais sabotagens até o caos total. Seria o fim da linha para o aorta russa, que bombeia a vida logística a longa distância? Como eles reconstruirão enquanto a aliança norte-coreana treme? Será que essa artéria cortada é o sangramento mortal que Putin teme, virando a maré irreversivelmente? E as reviravoltas não param. Perseguições dentro do território russo revelam um Putin traído por sombras inimigas. Quanto mais sangue logístico derramado, mais clara fica a derrota iminente. Você consegue ouvir o clique dos explosivos próximos, antecipando o próximo boom devastador? Poderia a Rússia, há pouco tempo touting como invencível, cair por tais fios invisíveis? Assim a narrativa mentirosa de Putin se desfaz, exposta na fria realidade de dependência e fraqueza. No entanto, enquanto ATES e RUR modelam um mosaico de vitórias, o Kremlin deve se perguntar, quanta corda ainda há para suas ilusões durarem? O sabor da humilhação é amargo. O cheiro de derrota iminente pairando como neblina sobre invencibilidade proclamada. E você, diante dessa tempestade logísticas, sente o tremor de sua ira injustificada? Sobreviverão os sonhos imperiais russos ao roteiro ucraniano? Mas wait, o que acontece agora que a logística russa sangra sem parar? Os ataques não cessam, impondo um arco de tensão onde cada trem parado acelera o pânico. Será que Putin terá forças para tapar essas brechas ou sucumbirá à avalanche de sabotagens? Sinta o pulso acelerado da guerra enquanto a Ucrânia dança na sombra, provando que distância não salva tiranos. Como este capítulo surpreendente pintará o futuro? Você apostaria contra o colosso ucraniano agora? O fim está próximo, mas a surpresa ainda vem.